E aí, pessoal da segunda etapa, como é que estão as coisas? Tudo bem? Espero que seja bem com vocês, tá? Aqui é o professor Tião para mais uma aula de física. Na nossa aula de física de hoje, a gente vai fazer a correção da lista de exercícios sobre capacitância. Acredito que vocês tenham essa listinha de exercícios aí. Acredito, na verdade, que todos tenham, né? Quem não tiver, pode depois pegar com um colega, tá? Olha só, na primeira questão pede para determinar o módulo da carga elétrica armazenada em um capacitor de 8 microfarad, quando conectado a uma diferença de potencial de 200 volts. Beleza, vamos colocar os dados aqui, ó. A gente tem a quantidade de carga elétrica para determinar. Nós temos o capacitor aqui que é 8 microfarad, ou seja, 8 vezes 10 elevado a menos 6, lembrando, né, pessoal, que 10 elevado a menos 6 é o valor do micro aqui, tá? E seguindo, a gente tem a diferença de potencial, que é de 200 volts, tá aqui. A formulazinha é bem simples, quantidade de carga igual a capacitor vezes a diferença de potencial. Quantidade de carga, substituindo os dados aí, ó, a gente tem 8 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 200. Quantidade de carga, 8 vezes, vou multiplicar aqui pelo 200, que deu 1.600 vezes 10 elevado a menos 6. Eu conservo o menos 6, tá, pessoal? E aqui eu vou transformar em notação científica, onde a vírgula vai andar 1, 2, 3 casas decimais para a esquerda, e eu diminuo aqui, tá? Na verdade, 3 unidades no expoente. Então, menos 6 mais 3, que dá menos 3 coulomb. Então, essa aqui é a resposta, tá? Da primeira questão, tá bom? Questão 2. Calcule a carga elétrica. Bom, vamos calcular novamente aí a carga elétrica, tá? As questões são bem semelhantes, tá bom, pessoal? Olha só, formulazinha aqui. Vamos colocar os dados. A quantidade de carga elétrica desconhecida. O capacitor 100 microcoulomb, ou seja, 100 vezes 10 elevado a menos microfarad, tá? 100 vezes 10 elevado a menos 6 farad. E a diferença de potencial, a tensão aí, né, de 220 volts. Formulazinha que a gente já trabalhou aqui na primeira questão é a mesma. Substitui os dados, tá? Fica 100 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 220. Faz a multiplicação, ó, tá aqui a multiplicaçãozinha. Quantidade de carga, pessoal, vai dar 22.000 vezes 10 elevado a menos 6. Agora, né, a vírgula vai andar 1, 2, 3, 4 casas decimais para a esquerda, ficando entre o 2 aqui, né? Ó, tá o 2 e o outro 2 aqui, tá? E a gente vai ter 10 elevado a menos 2. A gente diminui aqui, né? Como se a gente adicionasse aqui mais 4, tá? Menos 6 mais 4, menos 2 coulomb. Então essa daqui é a quantidade de carga, tá, pessoal? Beleza? Então vamos lá. Mais uma questãozinha. Nós temos um capacitor de 8 microfarad sujeito a uma diferença de potencial de 100 volts. Determine a carga que ele acumulou. Bom, vamos determinar aí a carga acumulada. Quantidade de carga desconhecida. 8 microfarad é 8 vezes 10 elevado a menos 6 farad. E nós temos aí, né, a diferença de potencial, que é de 100 volts. Formulazinha a mesma que a gente trabalhou na primeira e na segunda questão. Quantidade de carga, ó, 8 vezes 100 vezes a diferença de potencial, né, que é 100. Aí a gente tem 800 vezes 10 elevado a menos 6. E a gente vai andar com a vírgula aí 2 casas decimais para a esquerda. E diminuir aqui, né, como se a gente adicionasse aqui, né, pessoal, colocasse aqui um mais 2, né? Então vai ficar
8 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb, tá? Ficou aí, ó. Esse fator que multiplica a potência de 10, ele não pode ser maior que 10, nem pode ser menor do que 1, que aí a gente deixa em notação científica. Questão 4. Na questão 4, a gente tem um capacitor de 5 microfarads sujeito a uma diferença de potencial de 300 volts. Pede para determinar aí, né, a carga que ele acumulou. Vamos lá? Quantidade de carga desconhecida. 5 vezes 10 elevado a menos 6 farad. Tá aqui, ó. Valor do micro, né? Ó, 10 elevado a menos 6. E 300 volts, a diferença de potencial. Formulazinha que a gente já trabalhou nas questões anteriores. Substitui 5 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 300. Tá aqui, ó. Aí eu multiplico 5 vezes 300. 1.500 vezes 10 elevado a menos 6. E a gente vai andar aí, tá, pessoal? Ó, vai andar com a vírgula 3 casas decimais. É como se a gente somasse aí, tá? Como se a gente somasse com 3, beleza? Ó, como se estiver somando com 3. Daí vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. É isso aí, são as 4 questõezinhas que eu tinha passado para vocês em aulas anteriores aí, tá? E vou deixar também aí para vocês, tá, continuarem aí exercitando, tá, a nossa formulazinha aqui da quantidade de carga junto com o capacitor e com a diferença de potencial, tá? Eu deixo mais 3 questõezinhas aí para vocês, tá bom, pessoal? Então, bons estudos, dúvidas no PV. Falou, um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau!